vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer quando eu pedir. A oração nos guia
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. mais conheci. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode
Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na nossa tarde de domingo para a nossa edição semanal, onde apresentamos vídeos com participações da Escola Bíblica Dominical de todo o Brasil. E nessa tarde nós temos a alegria de ter aqui dois pastores da região Realengo do Rio de Janeiro e que são militares da Força Aérea Brasileira. Temos aqui o pastor Robson Ressurreição, que é coronel da Aeronáutica, e temos aqui o pastor Carlos Alberto, capitão da Aeronáutica. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, prazer estar aqui, participar desse momento aqui, né, da escola, das perguntas da Escola Bíblica Dominical. Muito bom, muito bom. Eu agradeço também esse convite. Tenho certeza que essa tarde vai ser inesquecível e hei de aprender muito aqui. Muito bom, é verdade. E olha, testemunhando o que você disse, temos aprendido muito com os vídeos que recebemos do Brasil inteiro e com os comentários que os pastores e os jovens que têm participado, que porventura nesta tarde também teremos jovens da região de vocês participando, o que eles têm apresentado de comentários tem enriquecido muito este trabalho. Nós glorificamos ao Senhor pela presença deles e como o Senhor realmente tem feito uso das suas vidas. Amém, queridos? Amém. Amém. Muito bem, vamos iniciar então a nossa atividade. Nós estamos trabalhando um tema que é descobrindo os mistérios da vontade de Deus. E o texto base para nós está em Efésios, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Então nós dividimos o bloco desta forma. A pergunta de número 1, para todos. Destaque o motivo da carta de Paulo aos Efésios, citando em resumo o texto bíblico que está no verso 3. Nós temos então a participação de 3 jovens nesta questão. A jovem Isa Giovana de Caicó, Rio Grande do Norte, o jovem Glênio Onias de Baiô-Obô, da Paraíba. Sempre temos dificuldade de falar esse nome, porque é um nome francês, nós vamos acertar um dia, prometemos. E temos aqui a jovem Ana Caroline Fernandes, de Novo Gama, Goiás. Vamos estar bem atentos às respostas e em seguida os nossos companheiros vão fazer um comentário acerca do conteúdo. Senhor Jesus, irmãos, eu irei responder a pergunta número 1, que diz: destaque o motivo da carta de Paulo aos Efésios, citando, em resumo, o texto bíblico que está no verso 3. A carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso, e ela nos fala sobre a graça de Jesus e as bênçãos reservadas para aqueles que, através do sangue do Cordeiro, vivem em comunhão com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 1, o resumo que podemos fazer do verso 3 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios é o resumo da glorificação que Paulo faz à Trindade. Vejam bem, o verso inicia dizendo o seguinte: bendito o Deus. Paulo está glorificando ao Deus Pai, o Deus que o elegeu para a salvação. E Paulo conheceu um Deus que o amava, que tinha o elegido, um Deus eterno, e que essa eleição, ela veio desde do princípio, ou seja, desde da fundação do mundo. Paulo vai também glorificar ao Filho, quando ele disse, nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Jesus que o chamou lá no caminho para Damasco, conforme está escrito em Atos capítulo 9, verso 5, quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus vai responder dizendo, eu sou Jesus. O Senhor chama para a salvação naquele momento. É tanto que Paulo começa agora a fazer tudo o que o Senhor Jesus o orienta. Vai à casa de Ananias, entra lá, porque ele orará por ti, e assim ele fez. E depois ele vai glorificar também ao Espírito Santo, quando ele diz, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo, ele tinha uma experiência profunda com o Espírito Santo, como mostra no livro de Gálatas 5:22, quando ele vai falar dos frutos do Espírito Santo, como também em 1 Coríntios 12, quando ele vai falar sobre os dons espirituais. Essas são as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. A paz do Senhor Jesus.
Respondendo à questão de número 1, que nos diz: destaque o motivo da carta de Paulo aos Efésios, citando em resumo o texto bíblico que está no verso 3. O motivo era mostrar à igreja, que a igreja alcançará os mistérios de Deus através da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a operação da Trindade no meio da igreja. Que o verso 3 nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, meus irmãos, nós vimos aqui as 3 respostas, a participação dos nossos jovens. As respostas são objetivas, mas sempre temos um jovem que traz um destaque a mais, traz uma experiência a mais que o Senhor revelou. E quanto a isso, eu queria saber dos meus companheiros aqui. Vocês têm algum comentário acerca de uma das respostas ou alguma das respostas que nós ouvimos agora? Bem, fica até difícil de selecionar a melhor, né? Porque todos eles foram brilhantes. Aí a Isa, ela conseguiu ali retratar realmente a operação do Espírito Santo, do Filho, do Pai. Isso que gera ali na vida da pessoa, no homem, a vida eterna. Mas eu posso também falar um pouco mais sobre o Grêmio. O Grêmio, ele conseguiu trazer as informações que Paulo viveu. Paulo foi um exemplo claro de um servo do Senhor. Ele passou por um momento em que ele conhecia a doutrina do Antigo Testamento, conhecia aquilo que o Pai tinha mostrado para Moisés, mas ele também foi chamado pelo Senhor Jesus e, com a experiência do batismo com o Espírito Santo, ele pôde tecer detalhes sobre os dons espirituais, sobre os frutos do Espírito Santo. E isso, o Grêmio foi muito feliz ao trazer essas informações. Verdade, é isso mesmo. Carlos Alberto, algum comentário? A Ana Caroline, ela vai falar sobre a glorificação da Trindade na vida da igreja. E a gente vê realmente Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo na vida da igreja de Éfeso e na nossa vida. Então é motivo de glorificação, de gratidão a Deus, saber dessa operação maravilhosa da Trindade na nossa vida. O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus deu o seu Espírito, e hoje o Espírito Santo acompanha a igreja para o grande dia que nós aguardamos para o arrebatamento da igreja. Maravilha. Veja, os irmãos, o destaque, uma abordagem onde se deixa claro a operação da Trindade na vida da igreja. E uma outra abordagem onde fica claro também a expressão exata que o Glenn usou experiência profunda de Paulo com o Espírito Santo. E isso é o legado que nós temos hoje, porque a igreja hoje, ela tem também uma experiência profunda com o Espírito Santo. E é nessa experiência, nessa intimidade, que a igreja vai sendo preparada a cada dia para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Paulo foi o discípulo, o apóstolo, que vivenciou muitas experiências com o Senhor. Mas Jesus, ele se mostrou ali humano para os demais discípulos. Mas Paulo não. Paulo teve a experiência que nós temos a experiência também. Porque nós também temos uma experiência de Deus vivo, Jesus Cristo revelado, e o Espírito Santo nos mostrando cada dia mais aquilo que a igreja precisa saber. É a vida de Paulo. E foi isso que o Grêmio também trouxe também para que pudéssemos ter esse ensino. Hoje, a igreja fiel, ela tem a mesma experiência que Paulo teve. Maravilha. Os irmãos estão vendo o trabalho que os jovens estão apresentando? Como não glorificar ao Senhor por essa experiência, por esse alcance, não é verdade? Vamos seguindo, meus queridos. A pergunta de número 2. Destaque as figuras proféticas da Trindade no verso 3, identificando cada uma das pessoas da Trindade. Nós temos 3 respostas. A adolescente Vitória Afonso de Eunápolis, da Bahia, a jovem Ana Oliveira de Araxá, Minas Gerais, e a jovem Mariana Vitória de São Luís do Maranhão. Vamos prestar atenção nas respostas. A paz, Senhor, irmãos, eu sou a Vitória da ICM do bairro Minas Gerais de Eunápolis, Bahia. E eu vou responder a questão 2, que nos diz assim: destaque as figuras proféticas da Trindade no verso 3, identificando cada uma das pessoas da Trindade. Encontramos aqui em Efésios 1:3.
que nos diz assim: Bendito a Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui encontramos a figura do Pai, em Bendito a Deus Pai. Aqui encontramos a figura do Filho, que está em Nosso Senhor Jesus Cristo. E encontramos também a figura do Espírito Santo, que estão em As Bênçãos Espirituais. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Me chamo Ana, sou de Araxá, Minas Gerais, e hoje eu vou responder a pergunta número 2. Destaque as figuras proféticas da Trindade no verso 3, identificando cada uma das pessoas da Trindade. A resposta está em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai, aqui representa o Pai. As bênçãos espirituais representam o Espírito Santo. Nos lugares celestiais em Cristo, representa o Filho, o que veio ao mundo, morreu em nosso lugar e voltou ao Pai, mas deixou o Espírito Santo para nos conduzir. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Respondendo à pergunta número 2, que está em Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bom, podemos ver a Trindade nas partes que diz Bendito, ó Deus e Pai, que representa o Pai, nos lugares celestiais em Cristo, que representa o Filho, e as bênçãos espirituais, que representa o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vimos aqui mais um conjunto de respostas, como sempre, diretas, objetivas, mas sempre há lugar para um comentário, e eu creio que os nossos queridos querem comentar acerca de uma delas, não é isso? A Ana Oliveira, ela foi muito feliz naquilo que ela também comentou ali, porque ela falou sobre o projeto, o qual todo o mistério esteve para apresentar para o servo do Senhor. Foi justamente o Senhor Jesus morrer na cruz, ressuscitar, e com a morte na cruz, e com a vitória na cruz, o Espírito Santo, ele permanece com a igreja até o final dos tempos. E é justamente isso que faz com que cada dia mais a igreja conheça as revelações. Revelação, ela não se esgota, porque o Espírito Santo, ele está presente para todo dia revelar algo maravilhoso para o momento. E para o momento agora, e que o Espírito Santo está falando para nós. Jesus Cristo, ele vem, vai voltar, buscar um povo que está cheio do Espírito Santo. É isso que nós tanto almejamos, a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus, muito bom. Vamos comentar aqui. Então, o grande mistério é esse, né? O Espírito Santo presente na vida da igreja, revelando Jesus vivo, né? Então, a experiência de Jesus vivo, ressurreto, só o Espírito Santo ele pode dar ao homem, né? Então, essa é a bênção da Trindade, que do Gênesis ao Apocalipse nós vemos a operação da Trindade, tudo para que o homem alcance a vida eterna e salvação. Muito bom, exatamente. É um projeto completo, perfeito, imutável e que está em fase de conclusão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero agradecer, apesar de breve, muito breve, agradecer a participação dos nossos queridos aqui, lembrando mais uma vez, não será a última vez, como eles voltarão aqui mais vezes, mas queremos privilegiar também os jovens que vocês trouxeram para estarem conosco aqui nesta tarde. Então nós vamos encerrar este bloco louvando ao Senhor com um hino. Na sua casa, cante também, vamos glorificar o nome do Senhor, para na sequência estarmos aqui com alguns dos jovens para continuarmos então o nosso trabalho. A todos vocês, a paz do Senhor, uma bênção tê-los aqui conosco. Amém. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e com certeza estaremos daqui outra vez, se assim o Senhor permitir. Amém. Vamos louvar o Senhor. Cantar
Muito bem, meus irmãos, retornamos então agora para o nosso próximo bloco, a pergunta número 3, e conforme eu disse, teremos outras participações no programa. Nós temos aqui o jovem Daniel, da igreja de Urucânia, que está aqui, e o diácono Tiago Barbosa, da igreja de Pedregoso. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmãos, uma alegria estar com os irmãos aqui presentes para compartilhar do estudo da Escola Dominical. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos, é um prazer receber o convite para poder participar desse momento juntamente com os irmãos. Muito bom, glória a Jesus. É pena que a participação é curta, apenas de uma pergunta, porque temos também outros jovens a participar, mas esta integração do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, com a presença de vocês, tem sido muito importante e é valioso dizer que tem sido um divisor de águas na nossa programação. E o que nós queremos é ter cada vez mais jovens, pastores, vamos trazer senhoras também, e possivelmente adolescentes com os pais, para poderem participar dessa atividade. Maravilha. Glória a Jesus. Então vamos à nossa pergunta de número 3. Onde podemos encontrar o assunto central que irá permear os estudos das próximas EBDs? Cite o versículo. Temos a resposta então do ungido Vinícius Souza, de Timóteo, Minas Gerais, o pastor Eduardo Rodrigues, participação ativa conosco aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e a jovem Fernanda de Oliveira, de Rondonópolis, do Mato Grosso. Vamos assistir então com atenção. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, em resposta aqui à pergunta número 3 da Escola Bíblica Dominical, que pergunta qual o versículo em Efésios capítulo 1, versos de 3 a 15, podemos encontrar o assunto central que irá permear os estudos nas próximas EBDs. Nós podemos ver o verso 9 do capítulo 1, onde é descrito aqui o assunto central, que é a descoberta do mistério, que é revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Essa Escola Bíblica Dominical, agora do dia 19 de dezembro de 2021, na questão número 3, a pergunta ali é qual é o versículo central, né, do assunto central que vai ser tratado agora nas próximas escolas bíblicas. Esse assunto central está lá no capítulo 1 do livro de Efésios, no capítulo 1, no verso de número 9,
ele vai falar sobre a descoberta do mistério. Meus irmãos, nós estamos aprendendo agora sobre o mistério. O mistério é o Senhor Jesus. Então nós sabemos, meus amados, que nós só temos vida quando o homem descobre o mistério. Quando o homem não descobre o mistério, ele tem apenas o cristianismo. Agora, quando ele descobre o mistério, meus irmãos, ele descobre também ali com o Senhor a vida eterna, um Jesus ressurreto. Esse é o grande mistério, que o apóstolo ali ele fala no verso 9. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Respondendo à questão número 3, qual versículo em Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 15, podemos encontrar o assunto central que irá permear os estudos na próxima Escola Bíblica Dominical? O estudo que nós temos feito é sobre o mistério, e o versículo que ele abrange sobre esse assunto é o versículo 9 do capítulo 1, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. A paz do Senhor. Seja exaltado, seja louvado o nome do Senhor. Meus queridos, então, temos um tema já a ser estudado daqui para frente. Temos as 3 respostas que recebemos. E os meus queridos, o que tem a comentar? Eu achei muito interessante o comentário do pastor Eduardo, quando ele falou a questão de descobrir um mistério. Se não fosse o Senhor nos descobrir esse mistério, revelar para nós esse mistério, estaríamos aqui andando, até frequentando uma religião, um cristianismo talvez, mas sem a presença do Senhor Jesus de fato, porque quando o homem conhece o Senhor Jesus, tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, é que ele descobriu o mistério, que ele entendeu que agora ele não é mais apenas um homem, mas ele é filho de Deus, tem uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Muito bom, isso mesmo. Todas as respostas elas foram bem diretas, muito bem colocadas. Eu queria deixar um comentário de que o mistério é Jesus Cristo e as revelações do Senhor através da sua palavra, porque a palavra ela é o que direciona a vida do homem, E cabe um texto também para ligar esse comentário, que fica no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, onde diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Jesus. Ou seja, o segredo é a palavra de Deus viva. E ela só é viva na ação do Espírito Santo, conforme você diz, aonde nesta ação os segredos são revelados. Louvado seja o nome de Deus. Muito bom. Meus queridos, eu quero agradecer a participação de vocês. Pena ser uma participação curta, mas como eu disse, voltarão aqui outras vezes para estarem conosco. Um abraço aos queridos, aos nossos irmãos das igrejas onde vocês estão localizados. Amém, pastor. Muito obrigado. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar esse bloco, então, curto, mas louvando ao nome do Senhor, porque o louvor tem enchido o nosso coração de alegria, de esperança, não é? Porque louvamos aquilo que o Espírito Santo também tem mostrado à sua igreja. Vamos adorar ao Senhor. Posso sentir o seu toque em mim, sinto seu calor aquecendo o coração. Posso ouvir sua voz a soar, meu servo, não temas, vou te ajudar. Quando as lutas chegarem, não olhes para trás, olha para o alto e a vitória alcançarás.
glorifica. Ergue a voz e agradece ao Rei Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é bom, não cansamos de repetir, como é bom louvar ao nome do Senhor. Nós temos agora, neste bloco, a participação de dois jovens, a Keila Finotti, da Igreja de Pedra Branca, e o Mateus da Silva, da Igreja de Urucânia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É uma grande alegria estar convosco. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui para compartilharmos da palavra do Senhor, que para nós é uma bênção. Muito bom, é verdade, é uma grande bênção, não é? É natural até, quando estamos participando de um programa, a timidez às vezes nos alcança um pouco, não é? Faz parte, mas a grande importância é vocês estarem aqui testemunhando das experiências que estão tendo e comentando aquilo que está sendo apresentado nesta tarde. Nós glorificamos ao Senhor por isso. Vamos então à nossa sequência, pergunta de número 4, que diz assim: em quais versículos se destacam a gratidão da igreja e os motivos expostos pela ação da Trindade? Cite os números dos versos em que se destacam a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a participação de 3 jovens: Ítalo Faleiro, de Porto Seguro, Bahia; o jovem Patrick Teixeira, de Catité, ou Caetité, melhor dizendo, também da Bahia; e a jovem Ana Paula Mendes, de Palhoça, Santa Catarina. Antes dos vídeos, eu queria fazer a observação de que o Ítalo, o Patrick e também a Keila pertencem ao grupo Semente Preciosa. Então deixo aqui meu abraço a todo o grupo da Semente Preciosa, a Júlia, o pastor Júlio e todos os irmãos, os jovens que no Brasil inteiro têm participado desta tarefa tão importante. Vamos assistir os vídeos então e vamos nos preparar para os comentários. Eu saúdo nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Ítalo Faleiro, de Porto Seguro, Bahia. Também faço parte do grupo de oração Semente Preciosa da Igreja Cristã Maranata. Em resposta à 4ª pergunta da EBD, nós podemos citar os versículos que destacam a gratidão da igreja pela ação da Trindade, a começar pela figura de Deus Pai, os versículos 3, 4, 5 e 6, quando é dito que nós somos abençoados com bênçãos espirituais, fomos eleitos antes da fundação do mundo, também fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, e ainda nós somos feitos agradáveis aos olhos do nosso Deus Pai. A figura do Filho é destacada no versículos 7, 8 e 9, por quem nós temos a redenção, a remissão das nossas ofensas, fomos tornados abundantes em sua sabedoria e prudência, e nos foi dado a conhecer o mistério da sua vontade, a vontade de Deus. Os versículos 13, 14 e 15 já fazem menção ao nome do Espírito Santo, a gratidão ao Espírito Santo, por quem nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e também fomos selados por esse Espírito Santo para nós termos acesso, nós herdarmos a promessa, que é justamente alcançar o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, em resposta à pergunta de número 4, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele glorifica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela postura daquela igreja, pela gratidão que havia no meio daquela igreja, por estar alcançando e vivendo a operação da Trindade, que no meio dos Efésios evidenciava alguns motivos que levavam a igreja a ser grata e agradável a Deus. Na carta, Paulo destacou que a igreja foi eleita por Deus Pai, chamada pelo Filho Jesus a viver mistérios revelados pelo Espírito Santo. Aquela igreja alcançou e valorizou a redenção pelo sangue de Jesus,
a revelação do Espírito Santo era manifesta, descobrindo mistérios espirituais. O Espírito Santo fez aquela igreja entender e viver como corpo, tendo sido congregada em Cristo Jesus. Ela fora gerada através do Evangelho eterno da verdade, valorizando e vivendo este Evangelho. Havia no meio daquela igreja uma fé viva e uma operação dos frutos do Espírito Santo. Aquela igreja alcançou, valorizou e viveu os mistérios espirituais. Ela expressou o testemunho da gratidão pelas bênçãos recebidas. A gratidão da igreja fiel é um mistério gerado pela operação do Espírito Santo no seu interior. Quando a igreja alcança e vive os mistérios que Deus predestinou, ela glorifica e honra a Trindade. Em Efésios capítulo 5, versículo 20, nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sempre dada glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por estar operando no meio da igreja fiel os mistérios eternos até os dias atuais. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta à pergunta número 4, podemos ver a operação do Pai nos versos de 3 a 6, onde abençoou, elegeu e predestinou. Podemos ver em 1 Pedro 1, 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E também a operação do Filho, nos versos de 7 a 9, onde vemos a redenção pelo sangue, riqueza de sua graça e a descoberta do mistério da sua vontade. E também nos versos de 13 a 15, onde tem a operação do Espírito Santo, que é o Evangelho da Salvação, selado com o Espírito Santo da promessa, fé em Jesus e comunhão no Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, meus irmãos. Vimos aqui 3 respostas muito consistentes, realmente vemos a profundidade do que os nossos irmãos têm alcançado. Mas eu queria saber agora da Keila e do Mateus, se eles têm algum comentário a mais então a acrescentar. Sim, foi extraordinário perceber o ato e o processo da salvação. E cada detalhe que o Senhor tem preparado para nossas vidas, né? Que o Pai, Ele nos elegeu, e Ele está sempre nos convidando a estar na sua presença. Verdade. E o Filho, Ele nos gemiu, tivemos um encontro com o Filho. E através do Filho nós somos co-herdeiros dessa herança do que o Pai preparou para nós, da sua eternidade. E o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a igreja. Verdade. E pela fé nós temos alcançado o projeto de Deus sobre nós, as revelações, a comunhão. O Espírito Santo tem nos selado essa mensagem do Evangelho para nossas vidas até a volta do Senhor Jesus, que é o arrebatamento. Então, muito nos edifica cada resposta que lhe foi entregue nesta tarde. Muito bom. Mateus. Pastor, a palavra do Senhor ela é muito rica, né? E ela traz para nós uma graça sem medida. E quando falamos daquilo que o Senhor ele opera na igreja, nós não podemos fugir daquilo que é a Trindade. Uma igreja que ela é vivida e sobrevive através do Espírito Santo, ela precisa entender que sobre ela há a Trindade do Senhor, porque há um Deus também. Então, quando nós falamos de Deus Pai, nós falamos que foi Ele quem nos escolheu. E é maravilhoso dizer que nós, tão pequenos, mas um Deus olhou para nós com um olhar de amor, nos escolheu, nos elegeu. E através do projeto de salvação dele para todos nós alcançamos a salvação. E a salvação ela se dá justamente quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado por nós, como já falamos, né, sem merecer, e esse sangue é capaz de transformar a nossa vida. Esse Deus é maravilhoso. Nos faltam palavras, a verdade faltam palavras para expressarmos aquilo que lá na cruz do Calvário o Filho dele ele fez por nós. E quando falamos da igreja que estava em Éfeso, da igreja que está nos dias de hoje, não é muito diferente.
Porque a igreja dos dias de hoje, a igreja profética, ela vive sob a dispensação milagrosa do Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que olha para cada um de nós e geme ao Pai com gemidos inexprimíveis. E diz assim: Pai, olha só, a minha igreja, a igreja não está pronta. Glória a Jesus. Falta apenas a tua ordem para que juntos, como falamos, né, a Trindade, o pacote completo, se assim podemos dizer, ele venha buscar a sua igreja e nós sejamos, né, felizes, podemos dizer, para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Vejam só, meus irmãos, se ele que disse, faltam palavras para expressar, e falou tudo isso na direção do Espírito Santo, imaginem os irmãos com todas as palavras, então, quantas riquezas nós retiramos aqui, né, do comentário dos nossos dois queridos. Nós só temos a glorificar o nome do Senhor. E digo mais aos irmãos, valorize a escola bíblica dominical, valorize aquilo que o Senhor está dando, está concedendo à sua igreja, através das revelações, de uma experiência, uma escola bíblica tão simples, mas de uma profundidade tão grande, que nos dá o prazer de termos jovens, pastores, obreiros participando e apresentando experiências e revelações tão profundas e maravilhosas. Nós temos muito que glorificar ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós temos ainda uma última pergunta, então, para esta tarde. Simples, diz assim: quem é o mistério profetizado como Cordeiro de Deus? É o presépio? Os pastores que estavam no campo? A estrela de Belém? O coelho da Páscoa? Ou Jesus? Nós temos então aqui a resposta de duas crianças, Ana e Gabi Moreira, de São José dos Campos, São Paulo, da intermediária Gabriela Maria de Santos, também de São Paulo, da criança Clara Peixoto, de Porto Seguro, Bahia, e também da criança Keren Bergueran, de Trajano de Moraes, Rio de Janeiro. Vamos prestar atenção nas respostas. Senhor Jesus, Ana Débora e Gabriela. Amém! Quem é o mistério profetizado como Cordeiro de Deus, Ana Débora? Jesus! Quem é, Gabriela? Jesus! A paz do Senhor Jesus? Amém! Amém. Gabi, quem é o mistério profetizado como Cordeiro de Deus? Resposta correta, letra E. Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Senhor, irmãos, meu nome é Clara Peixoto, sou da igreja de Tranquilo e hoje eu vou responder as perguntas das crianças. Quem é o mistério profetizado como Cordeiro de Deus? Jesus, Cordeiro de Deus. Amém, a paz do Senhor. Irmãos, além da alegria, não é? Prazer que nos dá em ver as crianças participando, não é? A simplicidade delas, de uma forma tão dedicada, os pais participando, nós realmente somos edificados. Eu queria saber de vocês, se vocês têm algum comentário acerca da pergunta, ou enfim, em relação ao trabalho das crianças, com vocês. É muito gratificante ver as nossas crianças crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, participando. E como professora, muito me alegra, muito me emociona ver as classes participando. É um presente maravilhoso para nós, que é fruto de nossa oração e edifica muito a igreja, a participação desta classe. É verdade. Não temos muito para onde fugir, né? O centro da palavra é o Senhor Jesus. Ele é o grande mistério. E eu separei apenas um texto aqui para corroborar com tudo aquilo que já falamos hoje, né? Se falamos que Jesus ele é o centro de tudo, então nós podemos, na verdade, né? E um texto que eu gostaria de deixar está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esse é o cordeiro central de todo o projeto de Deus para nós. Aquele que, em silêncio, se deu por nós, mas que ao terceiro dia venceu a morte e vive está no meio da sua igreja. Glória a Jesus. Uma vez o Senhor me chamou a atenção durante uma mensagem e me fez perceber algo tremendo, maravilhoso. Ele se calou, ele foi a ovelha muda no Calvário, mas hoje ele confessa o nosso nome diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós só temos a glorificar o nome do Senhor. Vamos a um louvor,
Vamos ouvir e cantar um louvor de crianças, já que elas participaram agora, e vamos cantar junto com elas. Vamos adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós nunca vamos cansar de dizer como é bom louvarmos ao Senhor, principalmente quando nos alegramos tanto nesta tarde, com a participação através dos vídeos, com os comentários que os jovens, os pastores, obreiros têm trazido, apresentado para nós. Somos muito gratos. E agora quero me despedir dos nossos dois queridos. Foi uma grande alegria tê-los aqui conosco e saibam, não será apenas esta vez. Amém. Estou muito feliz com o convite. Obrigada. Amém. Agradeço também, pastor, o convite. Foi uma bênção para mim, mas também tenho certeza que será uma bênção para os irmãos. E como o senhor disse, né, não será a primeira e última vez. Voltaremos aqui outras vezes, se o Senhor permitir. Glória a Jesus. Já se sintam convocados por isso, viu? Meus amados, nós temos então mais tarde às 19 horas
o nosso culto presencial nas igrejas. Às 20 horas temos a transmissão pelo YouTube, os nossos canais oficiais, melhor dizendo. São duas excelentes oportunidades para evangelizar. Você pode levar o seu convidado com você na sua igreja ou enviar o link para aqueles pelos quais você tem orado e tem chamado para estar na casa do Senhor e ter uma experiência com o Senhor. Lembrando, vamos incentivar pais, vamos incentivar os filhos também têm incentivado os pais a participarem dessa dinâmica. É muito importante este trabalho e tem nos trazido experiências maravilhosas. E agora, ao final do programa, temos ainda alguns vídeos de crianças com seus pais apresentando as respostas. Você sabia disso? Sim, é um momento muito especial, com a participação entre pais e filhos, e tem nos motivado, edificado a igreja com essas participações maravilhosas. Convido a todos a continuarem conosco até esse encerramento. Muito bom. São alguns vídeos que vão ser transmitidos agora para a nossa bênção. Um abraço a todos, até a nossa próxima edição, no próximo domingo. A paz do Senhor Jesus. Arthur e Luca. Quem é o mistério profetizado como o Cordeiro de Deus? É o presépio, Luca? Não. São os pastores que estavam no campo, Arthur? Não. É a estrela de Belém, Luca? É o coelho da Páscoa, Arthur? Não. Então quem é? Jesus! A paz do Senhor. A paz do Senhor, Jesus voltará. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Sara, quem é o mistério profetizado como o Cordeiro de Deus? Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós somos da Igreja Cristã Maranata de Macapá, estado do Amapá. Eu sou a irmã Aldenora. Rodinei. Rebeca, Larissa. E nós vamos responder a quinta pergunta, que diz assim: quem é o mistério profetizado como Cordeiro de Deus? Letra A, presépio. Letra B, os pastores. Letra C, estrela de Belém. Letra D, o coelho da Páscoa. Ou a letra E, Jesus? Letra E, Jesus. Em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, me chamo Sara e eu sou da ICM Novo Cruzeiro e vim responder a pergunta 5, que diz o seguinte: quem é um mistério profetizado como o Cordeiro de Deus? A resposta é letra E, Jesus. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus significa Jesus. A paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Asa. Quem é o mistério profetizado como Cordeiro de Deus? É o Senhor Jesus. Amém. Resposta da Escola Bíblica Dominical. Letra E, Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. A paz do Senhor.